este do pleno. Eu fui tanto humilhado, mas eu naquela altura não tinha pouca de como responder àquelas pessoas. Mas Deus fez uma resposta tão correta, porque o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver, eu não parei porque eu fui humilhado, porque eu não podia me misturar fulano, porque eu não tinha roupa, não tinha aquilo, não tinha aquilo. Então eu comecei a desenvolver música. Aquele meu irmão já começou a ajudar-me. Foi numa fase que também veio um outro de nome, como é que chama? Como é que eu esqueço o nome dele? Na altura eu falava de um nome aí, mas ele vive na Paira mesmo. Então eu comecei a lutar, porque um dia eu serei fulano, com aquela humilhação. Então chega até 2014. Foi naquela altura que eu fiz aquela música, para quem recorda, que nimone le tunkuntu vai eu para rua, nem luco kunone le raia. Eu estava a falar sobre, para quem pessoas que não entendem Makua, eu estava a falar para quem tem, aquelas pessoas que têm deficiência e têm vergonha de mostrar que eu tenho deficiência. Como eu tenho falta de dentes, como vocês estão a ver aqui. Então naquela altura eu fiz aquela música, era uma música que estava a retratar uma verdade, né? Então comecei a trabalhar. Eu naquela altura, recordo muito bem, eu deixava meu número, o meu contato numa oficina aí, de um cunhado aí, naquela entrada do hospital da Seta, ali no Kwanza ali, um cunhado de nome, uma oficina ali na entrada mesmo, para quem sai no Anteriça, para quem sai aqui no semáforo do qual? Da Alta. Então eu escrevi meu contato ali da MCL, porque naquela altura eu usava MCL. Que um dia, não se sabe, vir aqui um promotor dizer que quero na conta, tem lá meu número, pelo menos um dia. Eu não conhecia nada de show, eu não conhecia nada de dinheiro de show, mas naquela altura eu tinha dinheiro porque meu pai tinha parcos. Então quando meu pai morre, eu fiquei como responsável daqueles parcos. Então eu não estava capacitado naquela área da pesca, não pesca. Eu não, essas coisas, como também tinha uma contratação, já sabes como é que é quando a pessoa morre, quando o próprio dono daquelas coisas morre, sempre há uma contratação entre família e filhos, mas há esse tipo de familiaridade. Então, eu comecei ali, mesmo fiquei descansado naquela altura. O que eu fiz? Eu tinha um valor aí de 12 mil meticais. Então, esse 12 mil meticais eu levei naquela altura. Tinha um estúdio de nome MZ. MZ, quem trabalhava era um DJ de Nampula de nome Apuna Stekelas. Quase neste momento ele encontra-se na Beira. Eu comecei a fazer, quase fiz 12 músicas sem ser conhecido. Então, quando comecei esse processo de música, lembro-me, primeiro meu espetáculo foi naquela velha, numa área que quase tiram pedras preciosas, de nome, como é quem pode me reportar, aqui naquela velha, Wakap Tulua, no PGM. Então, há um irmão de nome Safari Naruta, ele é um famoso da rádio comunitária. Um dia veio, ele disse que, irmão, na minha música, aquela música rolou maninga, aquela que nem tunguntu vai para o nenduco não lhe raia. Então ele, quando estava a dizer que alguém está, o pessoal daquele sítio está a querer me ver, eu nem estava a acreditar, eu estava a desmentir que esse está a me viajar esse gajo aqui. Ele, quando disse que, irmão, eu vou te dar 2 mil, eu disse, 2 mil não, mano, esse dinheiro aí, eu estou a falar estou a falar isso de 2013. Eu disse que, não, 2014, nos primeiros meses. Então ele disse que vou te pagar aqui 2 mil. Eu disse que não, mano. Eu mesmo na cidade, eu levei naquilo que eu sou caso fedido. Eu na cidade eu não faço com esse dinheiro, mas naquela altura era pela primeira vez eu fazer o espetáculo. Eu disse que, mano, aumenta lá 2.500, sério, 2.500. Eu disse que tá bom, não tem problema. Quando ele estava a tirar aquele dinheiro ali na carteira dele, eu nem estava a acreditar. Ele tirou aquele dinheiro, ele disse que eu posso te dar 100% ou vais levar o outro valor. Ele disse que não, paga-me lá, mano, eu não gosto de 50%, não 50%. Ele me deu 2.500. Não sei se vocês estão a perceber.
2.500, ele disse que, estou a pedir tua foto, ele disse que naquela altura eu tinha Cebolinha, um telefone aí que ficava ali um pouco verde, ali dentro, ali, naquela altura eu tinha Cebolinha, eu não sabia de nada, que telefones de fulano, não sabia. Eu disse que assim, eu só posso chamar um fotógrafo, me fazer uma foto, você vai imprimir. Deus resolve as coisas. Então ele foi, fez aquilo, ele foi, levou aqueles cartazes, foi colar lá. Quando chego naquele sítio, era num sábado. Fiz espetáculo, veio outra pessoa da paragem, aqui na paragem, aqui. Disse que, irmão, próxima semana queria te levar também na minha casa. Eu disse que tá bom, paga-me lá, me pagou ali mesmo. Desde aquele dia, em nome de Deus, eu não parei. Comecei a desenvolver espetáculo de 5, 7, até no 10. Eu, em 2014, já estava a comprar o espetáculo de 10.000 meticais. Então, o que acontece? Eu fiquei com aqueles meus patrocinadores naquela altura. E aquele grupo ficou. E começa aqui rolar ali, Malta Pop Júnior, aquele que sempre discutia comigo naquela altura ali. Veio ali, começou a provocar outras pessoas, aquilo, Anaconda não é nada, você é viente, você não é natural daqui, muita coisa. E eu comecei a responder aquelas coisas, aquelas ofensas, e deu certo. E eu comecei a trabalhar. Então, o que acontece? Naquela altura, só tinha um grupo de pessoas que achavam que eles são fulanos aqui e que não podia vir aqui um fulano que podia superar aquelas pessoas. Não sei se vocês estão a conseguir me perceber. Então, quando chega um Anaconda, porque eu quase varri todas aquelas pessoas que tentaram mesmo me falar que você não é nada, Deus limpou aquelas outras pessoas. O que fez? Você discutia comigo, não sei o que, as pessoas estavam sempre ao meu lado. Então, eu fui sempre vencedor. Então, naquele caso, eu sempre trabalhei, até no 2000 foi 2016, sim. Então, eu comecei, como uma pessoa que passei naquelas situações, eu comecei a investir no meu trabalho, na minha música. Investir em como? Eu sempre que apanhava dinheiro era um pouco partilhar para a população e um pouco porque eu passei naquelas situações, vi como é que passa uma pessoa, como é que passa um sofrimento. Então eu não achava eu mesmo encontrar meu dinheiro ou apanhar meu dinheiro, comer sozinho. Então naquela altura comecei a trabalhar, comecei a investir. Então as pessoas começaram a virar as caras. Que existe aqui uma anaconda aqui, essa anaconda. Então, naquela altura, eu estava na Renamo, no partido Renamo, naquela altura. Então, quando eu estive na Renamo, comecei com aquele presidente que quase saiu agora aqui. Comecei ofensas, não sei o que, tipo humilhações. Eu não aceitei, tinha que me retirar. Entrei na Frelimo com aquela toda a minha vontade, que até então sou da Frelimo. É particular, não tem nada a ver com o que eu quero falar aqui, mas tem nada a ver porque também o assunto passa aqui. Então no partido, o que acontece? No partido ali era comandado com este grupo aqui, este grupo que sempre humilhou a Anaconda. Então quando chega o Anaconda, eu comecei, aquela minha forma de não querer parar, né? Eu comecei a lançar de um lado para outro músicas, qualquer comitiva que vinha ali eu tinha que fazer música. Isso quero deixar ficar aqui hoje. Se o meu último dia de falar, Deus fez assim ou quis assim, mas eu tenho que deixar ficar aqui porque eu fui conhecido com essas pessoas através de população.